Daremos início, neste momento, ao Círculo de Diálogos, com o tema O Sistema Penitenciário Brasileiro, ferramenta de combate ao crime organizado. A parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e a seccional da OAB do Rio Grande do Norte abordarão nesta tarde o tema O Sistema Penitenciário Brasileiro como instrumento de combate ao crime organizado. O projeto tem à frente a vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que, em conjunto com o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Rio Grande do Norte, GMF-RN, estarão organizando uma série de debates sobre o sistema carcerário aqui no Estado. Queremos destacar como fator de brilhantismo para esse encontro de hoje à tarde a presença da vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, que é coordenadora do GMF aqui no Estado, o juiz de direito, Fábio Ataíde, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui do Rio Grande do Norte, o advogado Aldo Medeiros, e da nossa palestrante, Tânia Maria Matos Ferreira Fogácia. Dando as boas-vindas a todos os presentes, ouviremos neste momento a desembargadora Maria Zeneide Bezerra. É um prazer enorme, doutora Tânia, estarmos hoje fazendo esse círculo de diálogos com Vossa Excelência. Naturalmente, teremos muitos subsídios, muitos feedbacks que nós vamos pegar com a mão e fazer com que o GMF seja construído de uma forma muito melhor. E eu digo que cada política pública possui muitas ações e diretrizes, que no caso específico do sistema penal, interligam-se envolvendo vários órgãos e instituições. Como a complexidade dessas interligações precisa de acompanhamento continuado, os tribunais possuem grupos de monitoramento do sistema penitenciário que avaliarão o grau de cumprimento dos indicadores das ações e diretrizes estabelecidas pela governança do CNJ por meio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização. É assim que o DMF do TJ-RN torna-se um órgão central de gestão que auxilia a tomada de decisões na área estratégica do sistema penal. O GMF tem agido com empenho para aumentar os seus canais de articulação social e a palestra de hoje é mais uma dessas iniciativas brilhantes. Agradecemos desde já a doutora Tânia por ter prontamente atendido nosso convite para compartilhar com juízes, servidores e demais que queiram assistir seus profundos conhecimentos a respeito da questão criminal. Nós estamos gratas com a vinda de Vossa Excelência, doutora Tânia, cuja palestra nos fortalecerá para compreender as mudanças pelas quais a política penitenciária está passando e as que ainda precisa passar. Então, esses diálogos exatamente são feitos para que a gente interligue, para a gente tenha como melhorar o sistema, e nada melhor do que ouvi-la nessa tarde tão maravilhosa aqui, pelo menos uma tarde esplendorosa, como vocês estão vendo onde eu estou. Obrigada, então. Ouviremos agora o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, o advogado Aldo Medeiros. Boa tarde a todos e a todas, desembargadora Zeneide Bezerra, doutora Tânia Fogácia, que nos dá o prazer de ouvi-la, trazendo as informações do seu trabalho perante o DEPEN, doutor Fábio Ataíde, juiz representando todo o quadro de magistratura do Tribunal de Justiça. Saúdo também os advogados Marcos Braga e Pedro George, são os que eu vejo aqui na tela. Minhas senhoras e meus senhores, todos os envolvidos na questão da humanização do trabalho de apenamento, então sejam todos muito bem-vindos a essa tarde. A OAB está muito feliz em poder participar deste evento. Nós temos diariamente participação no trabalho das atividades que ocorrem em todos os presídios do Estado.
somos, digamos assim, coparticipantes do que acontece lá de bom e de mal, e isso faz com que tenhamos uma responsabilidade muito grande de compartilharmos com o próprio sistema penitenciário, com o Tribunal de Justiça, a Vara de Execução Penal, com todos os envolvidos, os esforços para melhorar as atividades que são desenvolvidas no cumprimento das penas. Nossa função aqui é de colaborar, nossa função aqui é de dizer como nós vemos o sistema, quais são as situações que identificamos e procurar aprimorar o dia a dia dos estabelecimentos e do que acontece né, durante as atividades forenses e também de assistência pelos advogados aos seus clientes. Apenas a dizer da nossa satisfação e desejar, doutora Tânia, que a senhora tenha trazido para nós muita inspiração ao nosso trabalho. Conto com a colaboração da Advocacia do Rio Grande do Norte. Agradeço mais uma vez à desembargadora Zeneide Bezerra pelo convite e estamos aqui à disposição. Círculos de diálogos. Queremos registrar a presença do secretário-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, o engenheiro Lindolfo Salles, servidores de todo o Poder Judiciário. E, nesse momento, a gente destaca a presença do juiz de direito, Fábio Ataíde, quando terá a imensa responsabilidade de fazer a mediação desse encontro. O doutor Fábio Wellington Ataíde Alves, ele é professor efetivo do Departamento de Propedêutica e Processo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Natal, Rio Grande do Norte, onde leciona a disciplina de Criminologia e Justiça Restaurativa e de Execução Penal. Autor do livro Colisão entre Poder Punitivo do Estado e Garantia Constitucional da Defesa, editado pela Juruá em 2010. Doutorando pela Universidade Federal do Paraná, linha de pesquisa Direito, Poder, Controle, juiz de Direito no Rio Grande do Norte desde 1996. Exerce a função de juiz auxiliar da vice-presidência, gestão 2021-2022, e tem experiência na área de direito público, especialmente criminologia, processo penal, política criminal e direito penal. Foi membro da Comissão de Ética da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. Agora, passamos a palavra para a desembargadora Zeneide, que vai nos presentear com a apresentação da nossa palestrante, a Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça. Desembargadora, por gentileza, vamos completar o currículo da nossa palestrante. Pois não. Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça, graduada em Direito pelo Centro Universitário, pós-graduada em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e pós-graduanda em Inovação e Liderança pela Fundação Getúlio Vargas. É delegada de Polícia Federal desde 2003. Foi superintendente, com muita maestria, foi superintendente regional da Polícia Federal do Estado do Rio Grande do Norte, 18 a 20. É professora, conteudista e tutora de curso de formação e aperfeiçoamento profissional ministrado pela Academia Nacional de Polícia e hoje é a diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Seja bem-vinda, doutora Tânia. Nós, potiguares, a amamos, Vossa Excelência sabe disso. Muitos amigos aqui deixou e aqui continua a ter. Então, fique à vontade, ao cerimonialista. Inicialmente, vamos convidar o mediador, doutor Fábio Wellington Ataíde Alves, para dar início ao Círculos de Diálogos, onde a palestrante vai desenvolver o tema O Sistema Penitenciário Brasileiro, ferramenta de combate ao crime organizado. Ótimo. Boa tarde a todos e a todas. Meus cumprimentos, desembargadora Zeneide, doutor Aldo, doutora Tânia, servidores, juízes presentes, militares. Com imensa satisfação que estou aqui mediando essa mesa para esse debate constante, né? Faz parte, inclusive, de uma parceria da vice-presidência com a Ordem dos Advogados para iniciar
uma série de ciclos de debates. Estamos discutindo muitos assuntos. A vice-presidência fica bastante alegre com esses debates, porque serve de conexão com muitos outros temas vivenciados, tanto pela Comissão de Segurança Institucional, como também pelo GMF, o Grupo de Monitoramento. Então, gostaria de passar a palavra à doutora Tânia para iniciar sua apresentação. Desembargadora Zeneide, que satisfação estar aqui conversando com todos os senhores, aqui nesse círculo de diálogos, né? O diálogo hoje é um desafio, não é, doutora Zeneide? Especialmente em um período que não podemos estar presencialmente, né? Apenas em situações excepcionais. Mas nós, seres humanos, somos adaptáveis. E hoje, com satisfação, eu consigo conversar com todos os senhores, né, amigos e autoridades do Rio Grande do Norte. Também vejo alguns colegas da Polícia Penal aqui já conectados. Eu cumprimento também o doutor Aldo de Medeiros, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte. Os advogados do Rio Grande do Norte são muito combativos, profissionais, técnicos, e eu pude ver isso claramente enquanto fui superintendente no estado do Rio Grande do Norte. Parabéns, doutor Aldo, também por participar da organização do evento. Cumprimento o doutor Fábio Ataíde, bem uma satisfação, privilégio, doutor Fábio. E também o juiz de direito Geraldo Mota, que é membro efetivo da Corte do TRE, que consta aqui também para mim como participante. Senhores, eu sugeri para discutirmos hoje o tema do sistema prisional, mas com uma sugestão a mais, que seria falar do sistema como ferramenta de combate ao crime organizado. A desembargadora Zeneide aceitou a proposta de discussão e hoje eu trouxe alguns slides, algumas lâminas, para poder materializar um pouquinho mais do que eu vou falar com os senhores na data de hoje. Eu vou projetar e os senhores me dizem se conseguem ver a projeção. Bom, como citado antes, né, eu estou hoje como diretora geral do Departamento Penitenciário Nacional. O DEPEN é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, é um órgão federal, ao lado da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Senasp, CEOP e tantos outros órgãos que ficam nesta pasta. Eu sugeri aqui um roteiro para a nossa conversa de hoje, então nós vamos passar sobre comentários acerca do sistema prisional enquanto segurança pública, vamos falar um pouquinho sobre os investimentos federais no sistema prisional, né, o sistema e o crime organizado, falando mais à frente sobre o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, as forças-tarefas e outras estratégias do Ministério da Justiça contra o crime organizado, e, finalmente, algumas provocações que eu queria trazer para a nossa reflexão. O DEPEN, enquanto órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele tem 3 principais missões institucionais. A primeira delas, senhores, e é uma missão importantíssima, é a gestão das 5 penitenciárias federais. Hoje, no Brasil, nós temos penitenciárias no estado do Paraná, uma também no Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso do Sul, e uma também no estado do Rio Grande do Norte, aí na nossa cidade gloriosa de Mossoró. A 6ª Penitenciária Federal já teve suas obras iniciadas, serão mais 207 vagas, a 6ª unidade ficará no estado do Rio Grande do Sul, e teremos, então, mais vagas para ofertar aos estados que desejem remover presos com determinadas características para esse regime de cumprimento de pena, o regime federal. As penitenciárias federais, elas hoje têm uma legislação própria, né? Nós não transferimos todos os condenados pela Justiça Federal para o regime federal, né? Nós temos um recorte dentro de todas as condenações, seja da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, a partir de algumas características daquele condenado, e aí sim nós fazemos a transferência para o sistema federal. Outra grande atribuição do DEPEN diz respeito à geração de políticas penitenciárias. O DEPEN é um órgão da execução penal, assim como os juízes da execução, o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias e outras instituições que estão elencadas na Lei de Execução Penal. Nós temos a atribuição, portanto, de gerarmos políticas penitenciárias nacionais
e aí a nossa atribuição ela fica nacional, todos os estados, né, têm a obrigação de seguir as políticas desenhadas pelo DPEM, pelo Ministério da Justiça, e o nosso papel é também fomentar a execução dessas políticas. Nós apenas não desenhamos essa política por meio de notas técnicas ou propositura de normativos, mas nós também fazemos a execução direta dessas políticas, não só no sistema federal, mas por meio de aquisições, né? E aqui eu trouxe algumas fotografias de aquisições que foram feitas por meio do Fundo Penitenciário Nacional, que é gerido pelo DPEM, e para doação para os estados. Foram viaturas adquiridas no ano passado, né, e ainda estão sendo entregues. Nós fizemos aquisição de livros como forma de incentivo aos projetos de remissão pela leitura, adotados em diversos estados, inclusive no estado do Rio Grande do Norte. Doação também de equipamentos de revista eletrônica, o que se faz muito importante, na mesma medida que humaniza os processos de ingresso das pessoas nas unidades prisionais, também prepara todas essas unidades, já que temos a questão sob discussão no Supremo Tribunal Federal, a discussão sobre revista vexatória, sobre revista íntima, né? Essa discussão está viva no Supremo Tribunal Federal, e quanto mais a tecnologia puder avançar para nós impedirmos a entrada de objetos proibidos, melhor, né? E num processo de humanização dessas revistas realizadas nas unidades prisionais. Além disso, também nós fazemos investimentos em vagas prisionais. O Fundo Penitenciário Nacional pode ser utilizado pelos estados, né? Porque é transferido para os estados no montante de até 40% para a construção de vagas prisionais, e também, a partir de 2020, nós fizemos a frente de trabalho para prevenção da entrada da pandemia nas unidades prisionais. O Departamento Penitenciário Nacional, por meio de verbas federais, aplicou cerca de 40 milhões de reais, investindo em aquisição de máscaras, álcool, material de limpeza para as unidades prisionais, e fizemos a doação para as 27 unidades federativas, em conjunto com a ação muito efetiva dos secretários de gestão prisional, conseguimos até o momento evitar que a pandemia devastasse as nossas unidades prisionais. Senhores, a discussão aqui passa por uma constatação de que o sistema prisional, muito embora no passado tenha sido classificado como um cenário ou um nascedouro das facções criminosas, e isso tem historicamente, né, sinalizações e dados nesse sentido, nós precisamos virar essa chave, né? A partir dessa constatação, nós precisamos evoluir, e é nessa linha que o Departamento Penitenciário Nacional trabalha, virando essa chave para que o sistema prisional, que é segurança pública, passe a ser agora uma ferramenta de combate ao crime organizado, e não mais tão somente um local onde as facções criminosas nasceram, onde elas continuam se desenvolvendo. Nós precisamos virar essa chave e interpretar que o sistema hoje é uma ferramenta de combate ao crime organizado. Para enfrentar toda a problemática do sistema prisional, e a minha fala não pode ser hipócrita no sentido de dizer que não há problemas no sistema, temos problemas no sistema prisional nacional, mas nós temos também evoluções. Mas para enfrentar esse problema, tanto o déficit de vagas, né, a necessidade da prestação das assistências, o Ministério da Justiça e Segurança Pública organiza suas ações por meio do desenho das políticas penitenciárias. Essas políticas são desenhadas dentro da técnica de desenho de políticas nacionais, né, elas são divididas por eixos também, e todos os projetos adotados pelo DPEM, pelo Ministério da Justiça, nascem a partir dessa política. Tá? Isso é importante porque, para um grande problema, nós precisamos ter governança, né, na metodologia do investimento feito, na metodologia dos encaminhamentos e da parceria nacional com os demais órgãos que atuam no sistema prisional. A primeira política penitenciária desenhada e que dá sustentação para os nossos projetos no DPEM, como forma efetivamente também de combate ao crime organizado, já que a presença do Estado no sistema prisional é uma demonstração de força do Estado e uma demonstração de que o crime organizado não é o comandante desse sistema. Então, a primeira política é justamente o fortalecimento do sistema penitenciário brasileiro, por meio dos eixos retomada do controle das unidades penais, investimento nas penitenciárias federais e investimento também nas unidades de corregedoria do sistema prisional. A retomada de controle das unidades prisionais hoje pode ser feita pela Força de Cooperação Penitenciária,
O DPEM também tem, sob sua atribuição, a gestão dessa força de cooperação. Ela já esteve no Rio Grande do Norte, em épocas passadas, hoje ela está ainda no estado de Roraima, já esteve no estado do Pará. Então, a partir de uma demanda, né, do Estado, que passa por uma crise prisional, nós podemos, o governo federal pode encaminhar a força de cooperação penitenciária, que tem como missão retomar o controle do Estado e também instituir a prestação das assistências, instituir os protocolos operacionais, né, padrão, deixando um legado de ensinamentos, né, um legado de assistências, um legado de presença do Estado naquela unidade para os servidores que atuam no Estado. Outro eixo de investimento do Ministério da Justiça e Segurança Pública é justamente nas penitenciárias federais, né? Nós temos 5 penitenciárias, como eu disse antes, e a 6ª está em construção, já iniciada, estamos na fase de licitação do projeto arquitetônico. E, finalmente, o que é muito importante, né, por conta da natureza da missão institucional das unidades prisionais, é um investimento muito forte também nas unidades de controle interno. Nós encaramos isso como relevante, não só no sistema federal, mas também nas unidades nos estados, para termos uma visão muito clara de integridade nos nossos servidores, né, e um afastamento efetivo daquele ambiente que muitas vezes pode ser um ambiente propício a cooptações dos nossos servidores. A próxima política penitenciária, e sempre nessa linha, senhores, de dizer que investir no sistema prisional é mostrar que o Estado está presente e, portanto, combater o crime organizado. A próxima frente é o fomento à execução das obras penitenciárias. O DPEM, além de fazer a transferência fundo a fundo do Fundo Penitenciário Nacional, nós vamos um pouquinho à frente, um pouquinho além. Nós também estamos desenhando, em parceria com a Universidade de Brasília, os modelos arquitetônicos para doação aos estados. Uma parceria no valor de R$8 milhões. Nós estamos desenhando todos os projetos arquitetônicos que a LEP prevê, já estão prontos o de cadeia pública para 800 vagas e também o de unidade prisional de segurança média. Até julho, a nossa previsão é fazer a entrega também em doação para os estados da unidade prisional de segurança máxima e da colônia agrícola, né? Faremos todos os modelos previstos na LEP. Esse é um projeto muito interessante, senhores, né? Um projeto que foi desenvolvido por profissionais da UNB, com base na legislação, com base nas regras estabelecidas pelo CNPCP, né? Que tem atribuição para essa... Doutora Tânia. Sim. Pois não? Desculpe interromper. A senhora está passando os slides, porque está no slide fixo ainda. Pronto. Sim. Então, aqui estamos na segunda política, né? Políticas penitenciárias nacionais. E falávamos justamente da política das obras penitenciárias, né, e dos projetos arquitetônicos que o DPEM, em parceria com a ANB, está doando aos estados. Isso é muito importante, senhores, é um passo bem relevante, né, que o Ministério da Justiça, em parceria com as secretarias das 27 unidades, construiu, a partir de uma demanda das próprias secretarias, né? Existe uma dificuldade em alguns estados, em constituir equipes de engenheiros, constituir equipes de arquitetos, para dar esse primeiro passo no momento de gerar aí vagas prisionais. Então, foi feita essa parceria com a ANB, um investimento de R$8 milhões, e nós pretendemos, até o final dessa parceria, doar todos os modelos de obra para os estados. Além disso, senhores, também uma outra frente, a partir de demanda dos estados, é a contratação de engenheiros. O DPEM está, e o concurso foi há uma semana atrás, concurso para 107 engenheiros e arquitetos, né? É uma contratação temporária que nós estamos fazendo, para que esses engenheiros ajudem, apoiem a agilização das obras prisionais nas 27 unidades da federação. Nós temos ainda obras prisionais por todo o Brasil paralisadas por alguns motivos, né? Motivo documental ou por uma questão de falta de pessoal especializado, e isso é muito ruim, né? Nós precisamos avançar nessas obras, precisamos ainda gerar vagas prisionais. O DPEM não defende o encarceramento ou o desencarceramento, né? O Ministério da Justiça, na verdade, ele quer ajudar para que os estados tenham a estrutura adequada para cumprirem as decisões judiciais. A chegada desses engenheiros está próxima,
né? Nós temos uma esperança de que, com a chegada deles, nós consigamos otimizar a rotina dessas obras e, portanto, enfrentar o déficit de vagas. Eu trouxe um recorte aqui rápido, né, já com dados do segundo semestre de 2020, é uma prévia ainda, nós não fechamos, para termos uma ideia de qual é o tamanho do déficit de vagas que temos no Brasil. Nós sabemos que o déficit é uma das principais frentes que precisamos encarar, enfrentar, porque sem espaço, senhores, nós não conseguimos separar presos mais perigosos de menos perigosos, nós não conseguimos ter espaço para implementação de oficinas de trabalho, não conseguimos ter espaço para implementação de salas de aula, então é necessário que as secretarias de gestão prisional tenham espaço, né, para poder ter a individualização exata da pena para cada uma daquelas pessoas que está ali cumprindo uma determinação judicial. Nós tivemos, em comparação do primeiro semestre para o segundo semestre, um aumento no déficit de vagas para presos provisórios. Hoje nós precisamos gerar cerca de 60 mil vagas para suprir a necessidade existente hoje. Para o RDD, houve um decréscimo, precisamos ainda de 149 vagas. Para o fechado, um decréscimo também, isso chamou bastante atenção nesse último levantamento. Precisamos de 118 mil vagas, mas houve um decréscimo na necessidade. E para o regime semiaberto, houve um acréscimo. Precisamos de 31 mil vagas ainda para enfrentar o déficit total nacional. Esses dados são repassados pelos estados com frequência semestral, ao menos, para o DEPEN. Caminhando aqui mais rápido ainda nas políticas, né, a inteligência penitenciária também é uma premissa de investimento. Nós temos cerca de 670 mil pessoas privadas de liberdade no Brasil. Nos regimes fechado, cautelar e semiaberto são cerca de 400 mil pessoas. Se considerarmos a circulação dessas pessoas, dos visitantes, né, e de todo o contexto que envolve cada uma das pessoas presas, vocês podem imaginar a quantidade de informação que o sistema prisional possui, né? É importante que esses dados sejam organizados com responsabilidade, né, em plataformas confiáveis, e o DEPEN possui, então, a atribuição, por meio da sua diretoria de inteligência, de compilar esses dados de inteligência, né? Nós fazemos parte do sistema brasileiro de inteligência, temos uma rede muito forte com as 27 unidades federativas, cada uma delas possui unidades de inteligência prisional, e com isso nós conseguimos nos adiantar ao problema, né? Com uma previsibilidade, com uma identificação de eventuais movimentações, de motins, rebeliões, ou até ameaças a servidores, a autoridades, né? Seja do judiciário, da própria advocacia, do Ministério Público. É importante que esses dados estejam compilados e o conhecimento gerado de forma acessível para todos aqueles que trabalham no sistema. Finalmente, aqui, a quarta política é a de valorização do servidor penitenciário, com capacitações, né, projetos para a saúde, qualidade de vida, e, enfim, as políticas penitenciárias nacionais que dizem respeito à prestação de assistências no geral. Os projetos também do DEPEN, os investimentos giram em torno de centrais de alternativas penais, atenção ao egresso, trabalho, educação do preso, controle e participação social na execução, saúde e também as políticas de atenção aos grupos específicos, né? Mulheres, população LGBTI+, entre outros. A nossa fonte básica de recurso, senhores, doutora Zeneide, é o Fundo Penitenciário Nacional, né? Ele é previsto na Lei Complementar 79, desde 1994, ele tem algumas fontes de receita, né? A principal delas é a fonte de loterias, temos também a fonte de perdimento de bens, a gente volta a falar disso mais para frente. O FUNPEN, ele dá sustentação, ele é a fonte de receita para todo o sistema penitenciário nacional, para os repasses fundo a fundo para os estados, que é no valor de até 40%, e também para as compras que nós fazemos aqui diretamente, e convênios com estados a partir de planos de aplicação. O Fundo Penitenciário Nacional sofreu uma desidratação a partir de 2018, houve mudanças legislativas, principalmente na fonte de loterias,
isso nos chama atenção. Eu gosto de compartilhar essa questão, principalmente numa audiência como essa, porque eu sei que a questão sempre é trazida, né, em alguma palestra, em alguma reunião, e principalmente os magistrados têm um papel muito importante nessa observação do Fundo Penitenciário Nacional, porque algumas das fontes de receita passam pelas decisões dos magistrados, e é muito importante que o fundo esteja bem alimentado para a gente poder continuar investindo no sistema. O DPEM não trabalha só, eu fiz a questão de registrar aqui, né, com destaque para o Conselho Nacional de Secretários de Gestão Prisional, é um conselho muito ativo, o Conselho de Secretários é um conselho que toma decisões unânimes e unidas. Hoje, no período da pandemia, nós tivemos uma grande oportunidade de verificar isso, então as decisões foram conjuntas no sentido de suspender visitas, de adotar alguma medida que pudesse impedir que a pandemia entrasse no sistema prisional. Existe realmente uma grande união, um fluxo de informação efetivo, uma confiança mútua entre os secretários e também o Departamento Penitenciário Nacional. Isso nos auxilia, porque trabalhar projetos que não sejam baseados em dados, informações, né, e na gestão desse conhecimento seria muito negativo, né? Nós precisamos dessas informações dos estados. Eu cito aqui também o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, um conselho muito atuante da mesma forma, né, sempre aqui caminhando conosco e tentando arrumar ou achar as melhores soluções para os problemas do sistema. A Justiça Estadual, Justiça Federal, CNJ, com quem temos muitas parcerias, todos os órgãos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre outros. Eu corro o risco aqui de deixar alguém de fora e depois tomar uma bronca, desembargadora. Um recorte que eu trouxe também, e junto com a afirmação, senhores, de que desde a decretação do estado de coisas inconstitucional, feita em 2015, numa época em que havia cenários que justificaram, né, essa fala forte do Supremo Tribunal Federal, houve evolução. Né? Como eu disse, e vou replicar uma frase que o nosso secretário de Gestão Prisional no Rio Grande do Norte me disse, na oportunidade que visitamos a penitenciária em Alcaçuz, ele me disse: doutora Tânia, quando eu olho para frente, tem muita coisa para fazer ainda, mas quando eu olho para trás, eu vejo que muito foi feito. Né? E é por isso que nós aqui no DPEM, junto com os secretários, nós usamos a máxima: o estado de coisas inconstitucional vem sendo superado. Temos muitos exemplos positivos nos estados, temos muitos exemplos nos estados que, inclusive, vêm sendo replicados no sistema penitenciário federal, e eu vou citar aqui a automação de celas feita no estado de São Paulo. Nós estamos trazendo essa experiência para o sistema federal, a recuperação de Alcaçuz, a recuperação da penitenciária em Pedrinhas, a recuperação de penitenciárias no estado do Amazonas, nossa equipe esteve lá recentemente, né? O estado do Pará, que também vem transformando o sistema, né? Assim como no Rio Grande do Norte, o Ceará e tantos outros estados que vêm adotando, né, por meio de uma gestão com governança, com investimento, com participação de todas as instituições. Aí fico muito feliz quando o doutor Aldo cita, né, que a questão é uma questão de todos, o sistema prisional não é problema de um órgão apenas, né? É de todos nós, inclusive da sociedade civil. E é por isso que nós afirmamos, sim, até como uma forma de prestigiar esses gestores com responsabilidade, que nós estamos superando o estado de coisa inconstitucional. Ainda existe um caminho para trilhar, mas estamos trilhando. Esse recorte, senhores, é de um projeto piloto que temos no DPEM de avaliação das unidades prisionais. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 1.400 unidades prisionais. Para ser mais exata, 1.444, entre unidades femininas, masculinas, de vários regimes, né, cadeias públicas, mais de 1.400. Em cada uma dessas unidades, temos uma realidade diferente. Hoje não há uma homogeneidade no Brasil, né? Cada estado e cada unidade prisional tem um modelo prisional diferente. Algumas precisam de mais apoio, outras já evoluíram em várias frentes, né? Cito aqui, por exemplo, a penitenciária de Curitibanos, em Santa Catarina, em que 100% dos presos trabalham, né? E trabalhos que certamente, quando dali saírem, eles terão mercado de trabalho, porque são
a empresa moveleira que está ali dentro, é produção de colchão, é produção de vestuário para festas, né, coisas mais elaboradas. Portanto, nós temos exemplos diferentes espalhados pelo Brasil. E aqui eu trago esse gráfico que foi retirado desse projeto piloto de ranqueamento, estamos chamando assim até o momento, das unidades prisionais, e ele mostra que nós evoluímos em geração de vagas, por exemplo. O déficit de vagas, a partir de 2015, que quando houve a declaração de estado de coisa constitucional, houve um decréscimo. Tá? É bem simples esse gráfico, né, para a gente não também aprofundar muito. A linha azul é o aumento de vagas verificado nesse período. E na linha verde, a população privada de liberdade, houve um decréscimo. É ainda o suficiente? Ainda não. Temos que evoluir. Mas isso já é bastante positivo, né? Principalmente para os gestores que têm se dedicado a essa transformação. Do lado direito, eu trago aqui o número, né? A população prisional, vocês podem verificar que em alguns regimes houve um decréscimo, em outros um acréscimo. Chamou muita atenção os últimos números do regime aberto. Nós acabamos verificando que havia cerca de 40 mil pessoas no regime aberto no primeiro semestre de 2020, e no segundo semestre caiu para 7 mil pessoas, né? Foi um decréscimo bem significativo. Mesmo com a evolução e as mudanças, ainda existe, e isso a gente pode comparar entre o antes e o depois, a partir de algumas resoluções ou normativos emitidos pelo CNJ, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não há uma oscilação muito grande no número da população prisional, né? Quando eu falo da resolução das audiências de custódia, quando eu falo das decisões para o desencarceramento de mulheres que possuem filhos menores de 12 anos ou filhos com comorbidades, o quadro geral não mostra uma grande oscilação. É por isso, senhores, que ainda é necessário investir na estrutura do sistema, não só em celas, mas também em estruturas de alternativas penais, estruturas de APACs, que são modelos de cumprimento de pena mais humanizado, com uma forte participação da família, né? Com a presença também da espiritualidade, a religião. Na modernização e tecnologia, ainda é necessário investir muito nisso, e esse recorte que eu trouxe é o do investimento apenas do governo federal. Os estados também têm investido, mas o governo federal, do recorte de 2020 e 2021, investiu 86 milhões de reais, e esses são os convênios celebrados nesse período, para modernização do sistema através desses projetos. Eu destaco aqui o convênio dos patronatos, né? No ano passado, nós celebramos 13 convênios, com 13 estados. Eu não me recordo se o Rio Grande do Norte celebrou, falha minha, mas eu posso trazer mais à frente essa informação, mas esse convênio tem dado sustentação importante a um desenho de escritório social feito pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Então, o investimento, senhores, e por isso que eu fiz questão de trazer o montante de investimento, porque tudo isso é demonstração de presença do Estado. E é assim que a gente vai conseguir enfrentar o crime organizado dentro do sistema prisional, demonstrando que o Estado é o gestor do sistema prisional, né? Outro recorte aqui já de investimento direto, que foi feito por meio do FUNPEN, foi feita a aquisição de quase 300 mil livros, tá? Investimento de 4 milhões de reais para distribuição em todo o Brasil. Os projetos arquitetônicos que eu citei antes, né? 8 milhões de reais com a NB, ônibus que foram doados, o Rio Grande do Norte também recebeu esses ônibus, e também van, 100 milhões de reais de investimento, 2020 e 2021, 40 milhões para a prevenção da Covid, os scanners corporais, né, foram 206, todos os estados receberam também, estamos tentando fazer uma nova compra, e aqui a contratação dos engenheiros. Eu vou destacar aqui também uma parceria do Ministério da Justiça, por meio do DEPEN, com o Conselho Nacional de Justiça, para um período de 2018 a 2023, nós fizemos um investimento de 90 milhões de reais, são 3 frentes de trabalho muito importantes com o CNJ, essa parceria é essencial, nós não podemos trabalhar em paralelo, né? Tem que existir esse encontro, a desembargadora Zeneide sabe a importância, né, desse encontro, dessa parceria, e eu destaco aqui a identificação civil de presos e também a integração do CEU
que é o Sistema de Execução Unificado, com o nosso SISDEPEN. Né? Ainda hoje, às vezes, encontramos algumas inconsistências entre os dados do DEPEN, os dados do CNJ, né? Quando aprofundamos, a gente descobre onde está a inconsistência, mas com a integração desses dois sistemas e por meio desse TED, isso está em andamento. Aqui os técnicos do CNJ com os técnicos do Ministério da Justiça estão trabalhando juntos, nós vamos ter um salto de qualidade gigantesco. Nós vamos ter uma base única de informações sobre a execução penal para poder dar uma melhor sustentação às nossas políticas, aos nossos investimentos. E a identificação civil, que é um projeto de retomada da dignidade dessas pessoas que estão privadas de liberdade, que muitas vezes nunca tiveram um registro civil, nunca tiveram um CPF, e nessa parceria faremos toda a identificação, os equipamentos já foram adquiridos, né, de biometria, já estão sendo distribuídos para as unidades prisionais e também para varas criminais e de execução. Caminhando aqui já quase para o final, eu fiz questão de trazer alguns exemplos, aqui também correndo o risco de tomar bronca de algum secretário, que eu não tenha colocado o Estado, mas eu trouxe justamente para a gente observar o quanto o Estado já está presente em várias unidades prisionais, e a gente tem evoluído a partir do estado de coisas inconstitucional. Eu cito aqui o exemplo de curitibanos, em Santa Catarina, no estado do Paraná, uma indústria de reciclagem de pneus. Nós temos aqui também no Ceará, entre várias iniciativas no Ceará, a gente tem a iniciativa da contratação de assistência jurídica, né, o que fez que houvesse uma redução gigantesca no número de pessoas privadas de liberdade, e assim até fechamento de unidades prisionais ali. Várias experiências positivas também no estado de São Paulo. Eu trouxe aqui a automação de cela, que gera uma economia de recursos gigantesca, né? E também previne contato do preso com o servidor prisional, contato desnecessário. Trouxe aqui também, não poderia deixar de trazer o exemplo de Alcaçuz, que é uma evolução. Eu estive em Alcaçuz recentemente, né? E nós vemos o quanto o Estado hoje está presente ali, e eu rendo também as homenagens ao nosso secretário, Pedro, que é um apaixonado pela causa, vem desenvolvendo um trabalho realmente fenomenal. Aqui um recorte de Roraima, aqui à direita, né? Lá em Roraima ainda a Força de Cooperação Penitenciária do DEPEN está presente, com o apoio de policiais do Brasil inteiro. Essa é a penitenciária de Monte Cristo, onde houve, né, aquela rebelião. Hoje o Estado retomou completamente o controle dessa unidade prisional, ainda com o desenvolvimento da prestação das assistências, né, educação, trabalho, assistência material também, outro cenário que temos em Roraima da mesma forma. No Acre, eu pensei um exemplo da videoconferência, um estado que evoluiu muito em videoconferência, que é algo que o DEPEN tem como política também de execução, né? O estado do Amazonas, aqui é a penitenciária onde houve aquela rebelião, né, em 2017, se não me engano. Hoje já temos oficinas de trabalho dentro da unidade prisional e as pessoas privadas de liberdade trabalhando. Um exemplo do Maranhão, né, são vários exemplos positivos. Eu cito aqui também um programa de premiação que foi instituído no Estado para os melhores gestores de cada unidade prisional. Muito interessante também para estimular esse processo de evolução. Além dos investimentos, né, em valores, e já estou terminando, a gente tem como estratégia também de combate ao crime organizado, e eu fico muito satisfeita de falar disso aqui para o público do Rio Grande do Norte, né, é justamente a ação integrada dos órgãos de segurança pública. Desde 2018 nós temos a lei do SUSP, né? Desde então, vários modelos de ação integrada foram sendo desenhados nos estados, né? E no ano passado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o modelo de força-tarefa do próprio Ministério, né? E duas forças-tarefa, dois modelos iniciais foram utilizados para dar como ideia, né, inicial para dar sustentação a esse modelo de força-tarefa SUSP. Um dos modelos é a Força-Tarefa de Mossoró, que foi inaugurada, né, sob coordenação da Polícia Federal, com o apoio incansável do secretário de Segurança Pública, né, Coronel Araújo, e também do nosso secretário de Gestão Prisional, no Rio Grande do Norte. Ela foi utilizada como modelo, e também a Força de Cooperação, a Força-Tarefa existente no estado de Minas Gerais, que é a base FICO. O Ministério lançou esse programa de forças-tarefas,
2 estados já assinaram, o próprio Rio Grande do Norte e o estado do Ceará. Existem outros estados que vão assinar, e nesse modelo o sistema prisional está presente. Estão todas as forças de segurança pública e os policiais penais, federais e dos estados, trabalhando no mesmo ambiente, compartilhando informações, trazendo cada um a sua expertise, a sua rotina de trabalho, para um fim comum, que é o enfrentamento ao crime organizado, às facções criminosas. São pessoas que vão ficar especializadas nessa casuística, né? A investigação de facções criminosas é diferente de qualquer outra investigação, é uma investigação que requer uma dedicação muito forte, né? Uma dedicação diuturna, um conhecimento da linguagem utilizada por essas pessoas, um conhecimento da rotina utilizada e também uma inteligência emocional muito forte, já que durante essas investigações se identificam muitas ameaças, se identificam muitas sinalizações dos chamados salves, né? Nós acreditamos muito nesse projeto Força Tarefa SUSP, nós entendemos que a presença da Polícia Penal faz toda a diferença nesse processo, por conta de termos informações que nenhuma outra força de segurança tem. A rotina, então, de enfrentamento ao crime organizado, além de investir no sistema prisional, retomar o controle das unidades, capacitar seus servidores. Nós temos que manter a capacitação constante desses policiais que trabalham na comunidade prisional, identificar as lideranças criminosas. A descapitalização é super relevante, ela tem que estar presente para podermos impedir que essas facções continuem atuando. Promover o isolamento das lideranças identificadas no sistema penitenciário federal ou em outra estrutura que exista no Estado, monitorar essas pessoas quando estiverem dentro do sistema prisional, e isso no sistema penitenciário federal é possível, existe sustentação legal para isso, e finalmente compartilhar. As forças de segurança precisam compartilhar as suas informações. As provocações finais, desembargadora, a nossa fala é de que o sistema penitenciário tem jeito, o sistema penitenciário ele se apresenta hoje heterogêneo, os problemas eles podem ser enfrentados, mas a gente tem que perseverar na governança, né? Os investimentos devem ser planejados, como o Ministério da Justiça vem propondo e as secretarias de gestão também vêm se dedicando a fazer. A ação conjunta, não só das forças de segurança, mas do próprio Poder Judiciário, Ministério Público, as defensorias, a OAB, a participação de todos vai fazer com que a gente consiga, de fato, virar essa chave. Um cuidado especial com o Fundo Penitenciário Nacional, já que ele é a única fonte de receita para esse investimento, né? É claro que alguns estados possuem os seus fundos rotativos, né, para o investimento no sistema prisional, mas ainda a maioria deles depende do Fundo Penitenciário Nacional. E a criação de grupos especializados, né? E eu cito aqui a importância também de uma reflexão sobre a criação de uma vara de combate ao crime organizado especializada no Poder Judiciário. Intensificação de procedimentos dentro das unidades prisionais, isso é organização, isso é presença do Estado, isso também é manutenção dos direitos da pessoa privada de liberdade. Monitoramento, já foi falado antes, e um reforço no controle interno e externo. A citação das corregedorias aqui novamente é muito importante, porque parte desse público que está recolhida no sistema prisional também tem alguma característica de cooptar servidores como uma forma de manutenção da sua atuação criminosa. Falei bastante, doutora Zeneide, mas acho que eram essas as palavras principais. Desculpe se eu me estendi muito, quero agradecer novamente, é um privilégio mesmo falar para os senhores, falar sobre o sistema prisional. Eu quero parabenizar, dialogar sobre o sistema prisional é importante, é essencial, eu diria, é uma questão que envolve a todos e assim a gente pode caminhar bem e de forma que vamos conseguir transformar assim essa realidade. Muito obrigada ao doutor Fábio também, doutor Aldo, uma satisfação. Nós do GMF agradecemos a palestra e queria passar a palavra à desembargadora Zeneide, se ela tiver algum comentário a fazer, e depois ao doutor Aldo. Agora não, mais tarde, né? Porque tem tantas perguntas aí que eu estou ansiosa, inclusive para fazer a minha. Exato, eu vou fazer uma seleção, porque não tem condição de perguntar todas, doutora Tânia, mas
algumas, pelo menos, as que estão mais direcionadas aos interesses do GMF, né? A pergunta de Gustavo Marinho, né, que é o coordenador, juiz coordenador do GMF, do Novos Rumos, aliás, do Rio Grande do Norte, ele faz a seguinte pergunta: gostaria de saber se há recursos disponíveis no DEPEN para investimentos em unidades prisionais no modelo APAC. E logo em seguida, Guiomar Veras, que também é do Novos Rumos, faz a pergunta na mesma linha. Vou ler também aqui a pergunta dela. Temos acompanhado as crescentes contribuições do DEPEN relativamente à implantação e estruturação das APACs no Brasil. A exemplo do chamamento público objeto da Portaria 432/2020, por meio do qual 4 estados, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rondônia, foram contemplados com recursos do Fundo Penitenciário Nacional para a construção e aparelhamento de unidades APACs. Aqui no RN, a APAC tem sido alvo de entusiasmado olhar por parte do governo do RN e também do Tribunal de Justiça, por meio do GMF e do programa Novos Rumos. Nesse sentido, pergunto, há previsão de novo chamamento público que possa contemplar o Rio Grande do Norte com recursos para a construção de unidade APAC, quem sabe a primeira APAC feminina, e o aparelhamento de APAC de Macaíba, cujo contrato de reforma do prédio foi assinado na data de ontem pela governadora do estado e também a APAC de Macau, que no próximo dia 25 receberá uma nova sede. Então, as perguntas são em torno, essas duas primeiras perguntas são em torno da APAC, da previsão de orçamento e a abertura, né, de novas fontes de investimentos para a APAC no Rio Grande do Norte. Uhum. É muito interessante, doutor Fábio, em todas as palestras e falas em que a gente cita a PAC, as perguntas giram em torno da PAC, né? E isso mostra o quanto o DEPEN está andando por caminhos positivos, né? Essa é a minha análise inicial. A PAC não foi criada pelo DEPEN, né? O modelo já existia com muita força, né? Muita intensidade em Minas Gerais, foi criado no estado de São Paulo, né, e depois se espalhou por todo o Brasil. Até o ano passado, né, até 2019, 2020, nós éramos apenas observadores da metodologia, mas nós queríamos um pouco mais, né, avançar um pouco mais, inclusive para sabermos se os resultados em termos de reentrada, ou ressocialização, ou socialização para alguns, eram de fato efetivos. Então, nós abrimos um edital, ele é público, né, os senhores podem ter acesso a eles nas páginas públicas, e ele estabeleceu alguns critérios iniciais, né, foi uma concorrência por meio de alguns critérios. Como era um projeto ainda piloto, inicial, e o DEPEN agora está aprendendo esse mundo APAC, né, estamos dentro do mundo APAC, ele trouxe primeiro ali entre os critérios características de alguns estados que já estavam num nível um pouquinho mais adiantado no programa PAC, tá? Na metodologia PAC. Mas o que é estar mais adiantado? Eu posso me arriscar aqui a trazer todos os critérios, mas um deles, por exemplo, é já o total envolvimento da comunidade, é já o total envolvimento do próprio Poder Judiciário, que vai manejar, né, aquela estrutura, dos demais órgãos, né, e também com alguma limitação, né, de FUNPEN que nós tínhamos na época, né? A minha vontade, mas aí a minha equipe me segura um pouco, é já fazer um edital maior nesse ano mesmo. Mas nós, como ingressamos no ano passado na metodologia, nós estamos ainda analisando os critérios de engenharia, nós estamos analisando os dados que vêm dessa PAC para podermos, de fato, sairmos do projeto piloto e avançarmos. Existe verba disponível para isso? Nesse ano, a gente já tem a expectativa de poder avançar um pouquinho mais. Talvez não no valor inicial, que foi de 27 milhões, né, para esses estados, para reestruturação e estruturação, mas nós gostaríamos de avançar um pouquinho mais. Na frente do projeto APAC, nós temos o projeto das videoconferências. Esse já está mais avançado e é algo que a gente precisa avançar, porque no ano passado não foi possível investir nele. Né? A gente quer primeiro estruturar as salas de videoconferência, tem uma expectativa de investimento de 30 milhões de reais, estruturar as salas de videoconferência em todo o Brasil.
mas a PAC é um projeto muito querido, muito caro, haverá outros, né? Eu gostaria que nesse ano ainda, mas se não for esse ano, será no ano que vem, sempre numa concorrência que dê oportunidade de todos participarem, tá? Uma pergunta que pode resumir muitas delas é a que diz respeito às medidas de valorização dos servidores. Quais são as medidas que estão sendo tomadas para a valorização dos servidores? Então, alguns servidores do DEPEN estão levantando essa questão. Sim. Aproveitando, né, eu não vi se tem algum colega da nossa penitenciária federal em Mossoró, mas mandar uma saudação também especial nos colegas que trabalham em Mossoró, muito profissionais, muito dedicados, né, sustentando o nome do DEPEN e colocando no mais alto pedestal todos os nossos servidores do DEPEN. Nós estamos num momento bem especial, né, um momento de transição da carreira. Acredito que vários dos senhores estejam acompanhando isso, desde dezembro de 2019, com a mudança constitucional, todos os servidores que trabalham no sistema prisional foram transformados pela emenda 104 em policiais penais, né? Então foi criado um novo órgão chamado Polícia Penal, inserido no artigo 144, que é o artigo que traz os órgãos de segurança pública, e as carreiras transformadas nessa nova polícia, tanto no nível federal como no nível estadual. No nível federal, além da mudança constitucional, nós precisamos fazer uma regulamentação. Essa regulamentação está caminhando muito bem no Ministério da Justiça, né? Nós fizemos a nossa proposta, está no Ministério da Justiça. No nível estadual, ainda existe um formato bem heterogêneo no Brasil. O Rio Grande do Norte é um estado que já encerrou esse ciclo, transformou a Constituição Estadual e também fez a lei ordinária local, né? Então já tem toda a sua sustentação. Apenas o Rio Grande do Norte e mais 2 estados encerraram esse ciclo de regulamentação. No nível federal, existem algumas discussões, né? Vocês podem imaginar a ansiedade de todos os servidores para resolver logo a questão, né? Mas eu penso que, e citei essa transição por conta disso, eu penso que a transformação, ela foi justa, ela foi necessária. Somos, sim, segurança pública, não tenho a menor dúvida disso, e trabalhamos ao lado de outras forças de segurança. Atende o interesse público, nós temos uma nova polícia, formalmente falando, né, na prática já somos, mas formalmente falando, uma nova polícia para poder trabalhar no mesmo nível de capacitação, no mesmo nível, né, de conhecimento das outras polícias, trabalharem juntos. Investimentos do DEPEN em saúde do servidor, eu cito de primeiro plano, né, o investimento no período da pandemia. Nós conseguimos fazer investimento muito importante, né, para impedir que a pandemia entrasse no sistema, mas também que acometesse os nossos servidores, que são as pessoas que circulam no sistema prisional. Uma movimentação também bem grande, significativa do DEPEN para o processo de vacinação dos servidores, não só dos servidores no nível federal, do próprio DEPEN, mas também de todos os estados. Nós fizemos diversos levantamentos, né, desde o início da vacinação, diversas provocações também para o Ministério da Saúde, levando argumentos, né, para que os colegas do sistema prisional também estivessem nas listas de prioridades, né? Conseguimos em vários estados colocar os servidores, ajudar os secretários a trazerem as razões pelas quais os servidores deveriam estar nessa prioridade de vacinação, e ela está ocorrendo, né, em todo o Brasil. Não temos notícia de servidores que tenham sido retirados. Estamos aguardando, né, a remessa de vacinas para poder encerrar esse ciclo. Outro projeto também bastante interessante, dessa feita também junto com a Universidade de Brasília. Nós estamos fazendo para os servidores do DEPEN, né, no nível federal. A gente vai fazer uma entrevista com todos os servidores do DEPEN, um grupo especializado da UNB, que já tem uma experimentação, uma experiência muito relevante em saúde e qualidade de vida do servidor, além de fazer o diagnóstico da problemática, também apresentar as soluções e por onde os gestores têm que caminhar, né? Isso nós achamos muito interessante, né? Até pelo nível de qualidade, eles já fizeram esse trabalho com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, né? Com uma série de outros órgãos, e o DEPEN vai ser o primeiro órgão de segurança pública que terá essa pesquisa e também essa apresentação de caminhos a serem seguidos.
De outro lado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem o ProSaúde, né, que apresenta diversas palestras, diversas discussões sobre saúde e qualidade de vida, e essas palestras estão disponíveis não só para os servidores do nível federal, mas também para todos os servidores dos estados. Basicamente, seriam essas movimentações que eu posso pontuar aqui, até para não me estender muito. Doutora Tânia, os alunos de Direito da UFRN, eles solicitam, se for possível, o compartilhamento da apresentação, do conteúdo. Sim, sim. Assim que terminar a reunião, eu peço para minha assistência aqui compartilhar, pode ser assim? Certo. Doutor Pedro, da OAB, né, também agradece a transmissão dos conhecimentos. Ele é da Comissão de Direito, Tecnologia e Informação da OAB, também do Comitê Gestor do PJE. Doutor Pedro, satisfação por aqui. Perfeito. As medidas de valorização de servidores já foram tomadas. Eu gostaria também de aproveitar e destacar sobre os programas de leitura dentro do sistema. E a senhora também falou alguma coisa sobre déficit do regime aberto. Eu não sei se eu entendi, mas era dentro do sistema prisional federal esse déficit? Não. Aqueles números, doutor Fábio, são do sistema nacional. Tá? No sistema federal nós não temos déficit de vagas, né? Há vagas no sistema federal, até porque a legislação impede que haja superlotação no sistema federal. O que não temos é vagas ainda para mulheres no sistema federal, é algo, né, que está em estudo para a gente poder caminhar. Mas aqueles números que eu trouxe são números compartilhados pelos estados e chamou a atenção, né, que houve uma queda no déficit de vagas para o regime aberto. Certo? E quando a gente fala vaga, não é só a vaga física, né? A estrutura de controle daquele cumprimento de regime. Mesmo no regime aberto, existe uma estrutura de acompanhamento, né, daquela pessoa que está cumprindo pena ainda. Havia um déficit maior e houve uma redução, como eu coloquei no slide. A minha pergunta, obrigado, a minha pergunta também seria em torno do monitoramento. A senhora falou sobre a importância do monitoramento eletrônico. O Rio Grande do Norte hoje ele possui 100% dos presos no semiaberto em monitoramento eletrônico. Estamos expandindo gradativamente também nas medidas cautelares, né? E as grandes dificuldades que nós temos, e pelo menos posso falar por aqui, pelo Rio Grande do Norte, diz respeito às comissões multidisciplinares de acompanhamento desse monitoramento. Os policiais penais, eles fazem o monitoramento, mas eles não podem fazer todo o processo de acompanhamento desse monitoramento, que também eu acredito que eles não teriam essa estrutura. E nós precisamos dessas comissões multidisciplinares para fazer o acompanhamento social do monitorado. Né? Não sei como é que nós poderíamos vencer esses desafios do monitoramento, né, para que se torne mais efetivo o monitoramento. Doutor Fábio, o senhor tem toda a razão, né? Essa necessidade de expansão das centrais com as equipes multidisciplinares, ela já foi apresentada para o DEPEN. Os convênios que foram celebrados para a estruturação das centrais de alternativas trouxeram também verbas para custeio dessas equipes, a partir do pedido dos estados. O que precisamos agora é expandir um pouquinho mais, né, esses valores e renovarmos os convênios. É claro que precisamos também, doutor Fábio, de mais autoridades. Nós precisamos também realizar a execução desses valores que foram transferidos, né? Entre a transferência desses valores em convênio até a execução total, a gente ainda tem um tempo um pouquinho elastecido. Nós precisamos agilizar essas execuções para que a gente possa fazer um olhar nacional, ou ao menos um olhar da maioria dos estados e perceber, ok, já executaram todos os valores que foram transferidos do FUNPEN, agora poderíamos abrir outros convênios, novas transferências, né? Por isso que é importante, muito importante, esse olhar para as equipes de gestão dos estados e, de novo, eu falo da governança. É importante que nós executemos todos os valores que estão transferidos para a gente poder abrir mais convênios.
também uma questão que coloca aqui o Cabo Expedito diz respeito à articulação do DEPEN com as varas de organizações criminosas, né? Então, se existe essa articulação no Estado, ou como se existem projetos voltados ao aparelhamento, por exemplo, dessas varas de organizações criminosas. Uhum. O Rio Grande do Norte instalou a sua recentemente. Ah, sim, que alegria, não sabia ainda dessa informação. Na época que a senhora estava aqui, a gente chegou a discutir, inclusive, esse assunto. Foi. É muito importante, né, esse corpo, eu não sei se a palavra especializado é o melhor, porque todos os juízes têm as especializações, mas talvez dedicado, né, dedicado ao tema, porque é uma rotina diferente, é uma compreensão diferente do processo investigativo, com uma grande substituição e acréscimo de investigados durante a investigação, a necessidade, talvez, de longos períodos de quebra de garantia individual, né, para poder alcançar aquelas informações, então é bem diferente. Mas a pergunta foi sobre um investimento para a estruturação dessas vagas, né? Hoje nós não temos projetos nesse sentido, o que nós temos de estruturação realmente projeto da estruturação das salas de videoconferência, né? Mas fica aí a solicitação, e como a gente trabalha em cima das demandas dos estados, quem sabe a gente não pode refletir um pouquinho mais sobre isso, né? Nós temos muito contato, né, com o judiciário, não só com os juízes corregedores, né, das unidades prisionais, e aqui registro, como não poderia deixar de registrar, um cumprimento também, um aceno para o Dr. Walter Nunes, que é o nosso corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró, né, grande juiz corregedor, né, um orientador, um apoiador do sistema federal, mas nós temos essa relação com os juízes corregedores, é importante, né, que eles conheçam muito bem toda a estrutura do sistema federal, o que está à disposição desses juízes, né, como fazer a utilização dessa estrutura, mas hoje não temos nenhum projeto aqui de investimento direto na estruturação dessas vagas. Sobre a regulamentação da carreira, foi uma pergunta constante aqui, algumas perguntas a respeito da regulamentação da carreira do policial penal federal. Sim, no nível federal, né? Sim, nós tivemos, desde 2020, alguns grupos de trabalho, né, para desenvolver qual seria o melhor formato, né, com a participação intensa dos servidores do próprio órgão, um processo bem democrático de discussão. E o momento agora é de análise de questões jurídicas, né? Os senhores podem imaginar o que é fazer a transformação de uma carreira, né, existente, mesmo não tendo um número tão grande de servidores no DEPEN que irão ocupar esse novo órgão, a Polícia Penal Federal, ainda existem discussões, como, por exemplo, a implementação do subsídio, que é algo que ainda não temos, né, na carreira de agente federal de execução penal. Essa implementação, ela deve ser muito bem observada e muito bem feita para que não haja prejuízos, né? Toda transição para subsídio pode gerar um prejuízo se não for muito bem estudado, muito bem desenhado, e aí seria uma vitória, mas sem levar, né? Então, esses pontos que estão em discussão ainda, e é importante, e as pessoas sabem que existem essas discussões jurídicas, né? E é esse momento que a gente está vivendo. Os efeitos dessa transformação, porque queremos colocar um nível superior também, é possível colocar um nível superior, como ficam os servidores que entraram enquanto nível médio, né? A carreira hoje é de nível médio. Nós não queremos fazer algo que traga prejuízos para o servidor, né? Porque esse não foi o desejo do Constituinte. O desejo do Constituinte foi elevar a carreira e não descer, né? Dar um downgrade aí de legislação ou regulamentação. Claro que a ansiedade existe, ela é justa, ela é existente, é justificável, até mesmo porque a emenda constitucional é de 2019, mas nós temos ainda algumas questões que nós aqui, o corpo técnico, né, inclusive do próprio Ministério da Justiça, temos lá a Conjur, que são os nossos AGUs que fazem a análise, né, temos também a Assessoria de Assuntos Legislativos, que está fazendo isso com muito cuidado, muito esmero. O nosso ministro Anderson Torres, desde o dia da posse da nossa primeira reunião, a primeira demanda que ele me passou foi: vamos regulamentar. Vamos encaminhar isso, porque o Constituinte já decidiu e nós entendemos que é importante também. E a gente prosseguiu,
né, na regulamentação. O que não pode ocorrer é uma regulamentação em que depois o servidor fique numa situação, inclusive financeira, pior do que aquela que era antes, né? É uma transformação de carreira. Temos também o período de impedimento de aumento de despesas, né? Isso aí foi uma coincidência infeliz, né? A pandemia trouxe também esses reflexos para a gente, e aumentar despesas numa transição dos órgãos é também algo que a gente tem que desenhar muito bem, para que não haja prejuízo, primeiro, ao interesse público, né? E também aos servidores individualmente. Então, portanto, a ansiedade é compreensível, é de se entender, mas nós temos que fazer com responsabilidade. Responsabilidade para que, de fato, tenhamos a polícia penal que o Constituinte quis e que vai atender o interesse público. Certo, ótimo. Eu fazia uma pergunta para a doutora Tânia: o que ainda a senhora considera como inaceitável no sistema penal? Eu sei que existem muitas situações dentro do Estado de coisas inconstitucionais, mas o que exatamente incomoda mais, ou qual é a situação que a senhora ainda pretende, vamos dizer, superar ou vencer nessa sua gestão? Pergunta complexa, né, doutora Fábio? Mas eu acho que a resposta que eu preciso dar agora é assim, quando eu vejo desunião entre os órgãos que têm a responsabilidade de modificar o sistema prisional. A gente tem que superar um período de culpabilização, existe essa palavra? Recíproca. A culpa é do executivo, a culpa é do judiciário, a culpa é do... Não, a gente tem que superar esse período, né? Porque desse apontar de dedos, né, às vezes até antiquado, que outros problemas surgem, né? Surge o problema de não compreender porque um gestor prisional não conseguiu agir de uma forma, não compreender talvez porque um juiz não conseguiu julgar um processo em um determinado momento, não compreender porque o Ministério Público não pôde eventualmente visitar a unidade naquele dia. Quando todo mundo senta junto para conversar, coloca para fora as suas ansiedades, as suas opiniões, a gente consegue compreender melhor qual é o funcionamento de cada órgão, né, de cada profissional, e essa união surge naturalmente, e a união de esforços pode conduzir à suspensão dos outros problemas que eu poderia citar aqui, mas eu vou selecionar mesmo como resposta isso. Eu fico bem chateada e quando eu vejo a desunião entre todos... E eu incluo a sociedade civil também. A sociedade civil tem que estar junto com a gente para enfrentar esse problema. Pronto. Acho que esse é o maior desafio, inclusive para nós também aqui do GMF. O horário já estourou um pouco o tempo, vou passar a palavra à desembargadora Zeneide. Eu estou, assim, entusiasmada, mais ainda com o GMF, depois da sua palestra, doutora Tânia. Naturalmente, eu acho que dessa sala aí, eu sou a que menos entendia de DEPEN. Que coisa fantástica. É uma coisa que eu mais primo em tudo, é exatamente o conhecimento, as informações. E quando a gente toca assim, num aspecto que a senhora falou aí, com relação às APACs, eu acho que eu vou pedir, venha aí a Gustavo e a Guiomar, mas eu sou apaixonadésima pelas APACs. E por quê? Eu acho que é o único oxigênio que nós temos através das APACs. É um trabalho aí que Gustavo foi pioneiro aí, nosso juiz, de ir lá em Minas Gerais, trazer os conteúdos, etc. Mas esse trabalho de formiguinha, nós ainda não chegamos nem na metade do caminho do buraquinho da formiguinha. Por quê? Porque as pessoas ficam assim ausentes, as pessoas ainda não se sensibilizaram. Quem de direito? Porque nós trazemos a APAC, ontem foi um dia majestoso, ontem à tarde, quando a governadora assinou a ordem de serviço da APAC de Macaíba, que tem um belo juiz, maravilhoso juiz, Felipe Barros. E dia 25, a APAC de Macau, para mudança do prédio, para também uma reforma. Mas, se a gente não trabalhar a cabeça desses prefeitos e de quem de direito, para que a gente possa
aumentar, alargar essas APACs, a gente não vai a lugar nenhum, porque vamos continuar encarcerando aquelas pessoas, apesar de haver um degrau aí nessas famosas, nessas que a gente começamos agora com as audiências de custódia, e para fazer assim uma triagem, mas vamos continuar com esse número exorbitante de pessoas nessas penitenciárias. E outra coisa, nós estamos no GMF, Tânia, acredite, eu não queria nem saber do GMF, mas agora eu estou apaixonadésima, eu sou muito exagerada, viu? Você está vendo. Porque tem Fábio, porque tem Gustavo, porque tem Guiomar, porque tem uma equipe entusiasmada, uma equipe que está sempre namorando com os projetos. Isso é bom demais, porque a gente não fica parada, a gente fica sempre se movimentando. E eu lamento, Lanfred não está aí hoje, mas ele disse o quê? Quando a gente começou a trabalhar os escritórios sociais. Olha, esses escritórios sociais é um outro oxigênio, que é uma coisa fantástica. Só quem sabe o que é um escritório é quem vai lá, é quem precisa. É aquele egresso que Daniele e Guiomar e a equipe está trabalhando através dos nossos servidores, trabalhando esse egresso antes dele sair. Você imagine que coisa fantástica eu me preocupar com a pessoa que está ali internada. Como é que ela vai sair? Para onde ela vai? Ela vai para a mão do bandido de novo, mas nós estamos ali. Nós temos uma grande satisfação de dizer, nós temos 7 escritórios sociais. E eu sempre gosto de dizer que Lanfred disse, eu pensei que quando o Rio Grande do Norte apresentasse, ia apresentar um escritório. Nós apresentamos 7 regionalizados. Então, lá de Pau dos Ferros, Mossoró, Caicó, aqui no Agreste, Parnamirim, Ceará-Mirim, Nísia Floresta, é uma coisa fantástica. E esses já estão em execução. Então, se a gente tivesse as APACs, realmente, a gente tiraria muita gente dali. Tem aqui na APAC, por exemplo, de Macau, tem pessoas que já estão 7 anos ali dentro. Então, foi uma pena grande? Foi, mas ele está ali, cumprindo a pena fantasticamente dentro daquela metodologia da APAC. Então, naturalmente, o Guiomar está com os olhão bem grandão e Gustavo, para a gente já mandar, eu mando. Se quiser dizer que não pode, não sei quando, mas a gente não fica parada. Nós vamos sim encaminhar projetos para vocês analisarem e, naturalmente, que você é uma potiguar e sabe que vai nos ajudar em todo momento que for preciso. Então, eu tenho apenas agradecer. Hoje é um dia de agradecimento. Doutor Aldo Medeiros teve que sair, deixou um abraço, uns agradecimentos, mas nós que fazemos o judiciário, nós sim temos a agradecer. Nós que estamos nessa sala, nós que tivemos a felicidade de ouvi-la, a gente tem que agradecer o modo pontual, o modo delicado, um modo assim próximo, né, que a senhora teve com relação a todos nós que firmamos essa parceria. E agradecer principalmente a imprensa, doutora Tânia. A Tribuna do Norte, diariamente, era quase a metade de uma folha do jornal, saindo a senhora e o meu querido Fábio, e eu reputo, Fábio, Gustavo, Henrique, são juízes que realmente sabem o que é o sistema penitenciário, e eu todo dia aprendo com eles. E eu aprendendo com eles e me apaixonando cada vez mais pelo GMF, que a gente pode sim, nós podemos sim, nós juízes, nós servidores, nós podemos mudar esse perfil, ter uma leitura mais simpática, mais agradável do nosso sistema, como estamos já tendo muitos brios aí ao longo desse tempo. Então, eu agradeço à imprensa, às televisões que veicularam o vídeo, agradeço a todos que, de qualquer forma, contribuíram para que a gente tivesse um aprendizado, uma leitura melhor do DEPEN, uma leitura nacional do que é o sistema penitenciário brasileiro. Então, muito obrigada
e passa a palavra aí para fazer o encerramento, a doutor Fábio está aí. Agradecer a presença da doutora Tânia, todos os demais. Doutor Aldo pediu para justificar a ausência por conta de um compromisso, e fico muito feliz, né? Nós crescemos muito o GMF, em nome de todos os presentes aqui, agradeço demais, imensamente, e deixo aqui minhas palavras que o GMF está aberto para o DEPEN nessa luta por conexão, por criação de um sistema cooperativo, interligação, e para que a gente deixe, doutora Tânia, de estar um culpando o outro pela falta de todos. Obrigado. Lembrando que esta palestra foi gravada e será exibida, né, através do canal do YouTube. Círculo de Diálogos, Sistema Penitenciário Brasileiro, Ferramentas de Combate ao Crime Organizado. Nós tivemos a participação da diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, a delegada de Polícia Federal, Tânia Fogácia, e agradecer a todos que participaram deste encontro. Em nome da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, declaramos encerrado este encontro.